Vamos aprender de uma vez por todas a trabalhar com tabelas dinâmicas. Meu nome é Thaís Ramos e eu vou mostrar esse recurso que é tão importante e tão utilizado no meio corporativo. Novos resultados, direto ao assunto. Tabela dinâmica é uma ferramenta poderosa para calcular, resumir e analisar os dados. Então, a partir desse intervalo, nós vamos criar uma tabela dinâmica e fazer alguns cruzamentos, para chegar em alguns resultados. Antes de transformar o intervalo numa tabela dinâmica, vamos transformar esse intervalo numa tabela. Porque a tendência natural de toda a base de dados é crescer. Então, como ele fica com o intervalo, se tiver alguma alteração na tabela dinâmica, ele vai manter o intervalo selecionado. Agora, se eu transformar esse intervalo numa tabela, toda vez que eu tiver novos registros, ele vai agrupar na tabela. Então, Ctrl T, inserir tabela. Ele muda as características, além de colocar o autofiltro, ele está agora como característica de tabela, tá? Eu coloco o cursor aqui dentro, ele mostra o nome. Vou renomear a tabela aqui para dados. Eu vou colocar mais um registro, Ctrl, seta para baixo, colocar 30 de 3 de 2020. Observe que quando eu pressionar o Enter, ele já dá uma autocorreção, um autopreenchimento da minha tabela. Então, ele agregou esse novo registro como sendo parte dessa tabela que a gente renomeou então para dados. Vou colocar aqui, Denis, venda direta, 98. E tem nessa tabela outro item também, Quando eu transformo o intervalo numa tabela, conforme desce com a barra de rolagem, ele mantém como se fosse um congelamento de painel, Ele mostra o campo aqui em cima. Tá, vou colocar aqui a quantidade. Aqui nós temos já um cálculo, pessoal? Ele está pegando o preço unitário aqui no subtotal e multiplicando pela quantidade. Quando eu colocar a quantidade, ele já vai calcular. Tá, então vamos, antes de transformar o intervalo numa tabela dinâmica, pega o seu intervalo e transforma numa tabela. Tem diversas vantagens em relação a isso. Agora sim, inserir tabela dinâmica. Criar tabela dinâmica, escolha os dados que deseja analisar. Então, a tabela, dados, nova planilha, planilha existente. Vou colocar numa nova planilha. Vou renomear aqui para tabela dinâmica. Ao inserir uma tabela dinâmica, ele vai mostrar aqui do lado os campos da tabela dinâmica. Todos os campos da minha base de dados, da minha tabela, e nós temos 4 áreas: filtros, colunas, linhas e valores. Caso eu pegue um campo, eu vou pegar o campo vendedor e colocar aqui na área de filtros. Ele vai criar uma filtragem no topo da minha tabela dinâmica. Se eu pegar o mesmo campo, vendedor, e colocar em linhas, o que vai acontecer? Cada registro vai ficar numa linha diferente. Se eu pegar o campo e colocar aqui na área de colunas, aí cada registro desse campo vai ficar numa coluna diferente. Tá? E caso eu pegue a informação e coloque aqui em valores, se a informação ela for de texto, ele vai fazer uma contagem. Se a informação for numérica, ele vai fazer aí uma autossoma. Tá? Tanto que aqui ele mostra o sigma, que é o símbolo da autossoma. Então, fazer um resumo por vendedor. Tá? Então, o vendedor vou colocar aqui na área de linhas, subtotal, que vai ser a multiplicação do valor unitário pela quantidade, vou colocar em valores. Então, ele vai mostrar o total de vendas por vendedor, total de vendas de cada um. Eu quero ainda segmentar por canal de venda. Então, vou pegar canal de vendas e colocar aqui em colunas. Então, dessa maneira, eu tenho o resumo, o total de vendas de cada um por departamento. Tá? Então, aqui o total de vendas, o subtotal, é um valor numérico, aí ele fez a soma. Posso pegar novamente o item subtotal, colocar aqui em valores,
Aí ele vai repetir, ó, soma de subtotal e soma 2. Só que ao invés da soma, eu quero que ele me traga a soma e a média de vendas por departamento. Então aqui eu vou mudar. Clica na setinha para baixo, onde está a soma de subtotal 2. Configurações do campo de valor. Ó, a função soma, seleciona a função média. O nome aqui eu vou mudar, vou colocar média. Ok. É natural também, quando a gente trabalha com média, o que é a média aritmética, né? Ele soma os valores e divide pela quantidade de elementos. É natural de trazer um número bem quebrado. A gente pode diminuir aqui a quantidade de casas decimais. Eu vou lá em média, né? Configurações do campo de valor, formato do número. Deixar como número, eu vou deixar marcado, usar separador de 1000, só uma casinha decimal. Muito bem. Aqui eu vou colocar, mudar o nome, ó, total de vendas. Aqui eu vou colocar centralizado. Observem, né, que quando a gente coloca o nosso cursor dentro da tabela dinâmica, ele vai mostrar aqui em cima uma guia auxiliar, né, ferramentas de tabela dinâmica, e tem duas guias, analisar e guia designer. Aqui na guia analisar, nós temos aqui o item atualizar, um detalhe muito importante, a nossa tabela dinâmica, ela está vinculada com o quê, né? Com a tabela dados. Caso tenha alguma alteração, ele não altera automaticamente, a gente tem que manter a nossa tabela dinâmica atualizada. Então, eu vou fazer uma alteração aqui na nossa base de dados, só para mostrar aí na prática. Ó, vou colocar dia 30, 3, ó, Bruno, telemarketing, vou colocar aqui, ó, R$150, ó, 200 unidades. Se eu voltar para minha tabela dinâmica, ainda não teve alteração nenhuma. Agora, se eu atualizar, ó, guia analisar, atualizar, aí ele fez aí a modificação, tá? Do último vendedor. Olha só a diferença, né? Que deu lá no total de vendas dele aqui no departamento de telemarketing. Não existe também uma maneira, né, correta da gente fazer o cruzamento de dados. Como é uma ferramenta de relatório, as informações precisa ficar muito claro. Ó. Por exemplo, né, ao invés de colocar canal em rótulo de colunas, posso colocar aqui, ó, vendedor, que também é um outro cruzamento. Tá? Eu coloquei tanto o vendedor quanto o canal na área de linha. Aí ele está mostrando a cada vendedor, o total de vendas de cada um e a média. Muito bem, pessoal. Então, essa foi uma introdutória sobre tabelas dinâmicas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.